Bem, pessoal, ainda na questão 14, na alternativa B, eu coloquei aqui as visualizações para vocês das frações, ok? Eu usei um inteiro igual em todas as representações, para que vocês conseguissem perceber a diferença de cada fração, ok? Então vamos lá. Como em cada alternativa a gente estava buscando uma fração equivalente, ou seja, se ela é equivalente, na vida real ela significa a mesma quantidade, beleza? Então, ó, percebam aqui, do lado esquerdo, ó, esse aqui, ó, nós temos a fração 1/6. Como que eu sei disso, ó? Porque eu tenho meu inteiro. Quem tem meu inteiro? É esse retângulo enorme aqui, ó, faz de conta que fosse uma barra de chocolate, beleza? Esse é o meu inteiro. E o que a gente fez com esse inteiro? Dividiu em 6 pedaços iguais. Por quê? Porque o denominador, a parte de baixo da nossa fração, é o que indica a quantidade de partes, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, beleza? E foi pintado apenas uma. Por quê? Porque o numerador é 1, beleza? É como se fosse uma barra de chocolate dividida em 6 pedaços e você comeu apenas um pedaço. Mas eu quero que você perceba o seguinte, porque ó, esse sinalzinho aqui de igual, ele tá me dizendo que 1/6 é exatamente a mesma coisa que 6/36. Por que isso é verdade? Porque se eu pegasse essa mesma barra de chocolate, ó, mesma barra, mesmo retângulo, né? E dividisse ela em 36 pedaços, ó, desde que já tá numerado aqui, né? Vai até o 36. Se eu dividisse ela em 36 pedaços e comesse 6 pedacinhos, eu teria comido a mesma quantidade, ó, beleza? Por isso que 1/6 é igual a 6/36, beleza? Se a gente for comparar as outras frações desse exercício, a gente vai perceber a mesma relação. Vamos lá. Nessa daqui, que é a próxima fração, 20/72, ó, nós temos desse lado aqui, ó, nós temos o mesmo retângulo que eu usei na outra alternativa, na outra questão ali da outra fração, nós temos o mesmo retângulo, também foi dividido em 36 linhas, ó, vai até o 36 aqui, só que como eu preciso de 72 divisões, ele tem duas colunas, é só a gente fazer a multiplicação, ó, 36 vezes 2, ó, quantidade de linhas vezes quantidade de coluna, 36 vezes 2 dá 72, isso significa que eu tenho 72 pequenos retângulos aqui, ó. Se você numerar de um em um, você vai chegar no 72. Então eu dividi minha barra de chocolate em 72 pedaços iguais. Quantos que eu consumi? 20, que é a parte pintada, beleza? Ó, se a gente numerar de um em um, a gente vai chegar aqui no número 20. Preciso numerar? Não, é só você fazer a mesma regra, ó. 10 linhas, 2 colunas. 10 vezes 2 é 20, por isso que nós temos uma área aqui de 20 retângulos, de 20 pedacinhos da barra de chocolate, beleza? Agora, a gente descobriu que 20 sobre 72 é igual a 10 sobre 36. E aqui do lado direito, eu tenho a representação dessa fração aqui. Ó, note mais uma vez que eu tenho 36 linhas e eu tenho a mesma barra, ó, o mesmo retângulo grande. E ele foi dividido em 36 pedaços. Cada retângulo menor desse daqui, ó, é um pedaço igual. Quantos pedaços eu consumi? 10. Então perceba que 10 sobre 36 é a mesma coisa que 20 sobre 72, ó, a mesma área consumida, a mesma quantidade de chocolate que você teria comido se isso daqui fosse uma barra de chocolate. Vamos então para os próximos, ó. Aqui nós temos 10 sobre 180 e a gente disse que isso é igual a 2 sobre 36. Olha que legal. Aqui, ó, está representada a nossa fração 10 sobre 180. Veja, eu continuo tendo o mesmo retângulo, ó, 36 linhas, só que agora eu tenho 5 colunas. Por quê? Porque 36 vezes 5 vai me dar 180. Ou seja, se eu for numerando esses quadradinhos aqui, ó, de um em um, lá no último quadradinho, eu vou ter o quadradinho 180, beleza? Então eu tenho 180 pedacinhos iguais, ok? E eu consumi 10, né? Faz de conta que isso aqui é uma barra de chocolate, eu dividi ela em 180 pedacinhos iguais e comi 10 pedacinhos, beleza? Só que isso é a mesma coisa que se eu tivesse dividido a minha barra em 36 pedaços, ó, cada retângulo desse é um pedaço, vai até o 36, e tivesse comido 2 pedaços, beleza? Por fim, a nossa última fração era 2 sobre 1. Tudo que está sobre 1 numa fração, pessoal, é exatamente a mesma coisa que o número de cima, tá? 2 sobre 1 é simplesmente igual a 2. E nós representamos isso justamente com duas barras. Olha que legal. Como que eu consigo perceber isso? Lembrem lá, o número de baixo é a quantidade de divisões e o número de cima é a quantidade que eu consumi. Quem que é o número de baixo? 1. Então, a minha barra está inteira, ó, ela não foi dividida, porque só tem um único pedaço, que é a barra inteira mesmo, beleza? Ó, tá aqui. Só que quanto que eu consumi? 2. Então isso quer dizer que eu preciso de outra barra, inteirinha, beleza? Ó, 2 sobre 1. É assim que a gente representa um número inteiro em forma de desenho, ok? E veja que isso é muito intuitivo, porque se 2 sobre 1 é de fato igual a 2, eu tenho uma barra de chocolate aqui e outra barra de chocolate aqui, portanto eu tenho duas barras de chocolate. Mas nós depois transformamos isso aqui numa fração com denominador 36. Olha que legal, então eu peguei uma das minhas barras, ó. Se o meu denominador é 36, eu precisei dividir ela em 36 pedacinhos, olha que legal, beleza? Cada retângulo pequeno desse é um pedaço igual, tá? Igualzinho que foi dividido em 36. Como eu consumi 72 pedacinhos, eu consumi 36 dessa barra, mais 36 dessa outra barra, beleza?